Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ninguém precisa saber o bem que fazemos, pois nossa recompensa virá do Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que nós ajudamos alguém, isso deve ficar em segredo. Se nós fazemos as coisas porque Deus nos pediu, nós não devemos roubar a glória que deve ser dada a Deus. Aquilo tem que ficar entre nós. E a pessoa tem que saber a razão de você estar ajudando ela. Então, em cada oportunidade que nós tivermos de fazer o bem, de ajudar alguém, temos que deixar sempre evidente uma única coisa, que aquilo só está acontecendo graças a Jesus Cristo. Porque é Ele quem influencia os nossos pensamentos, é Ele quem influencia os nossos comportamentos, é Ele quem nós obedecemos. Então nós não ajudamos alguém para criar uma imagem de uma boa pessoa. Ninguém precisa saber quando você ora, ninguém precisa saber quando você lê a palavra de Deus, ninguém precisa saber nada. As pessoas, elas vão ouvir da sua boca as coisas que estão na Bíblia. Mas isso por quê? Porque o Espírito Santo está influenciando a sua vida. E se ele influencia as suas palavras, também influencia o seu comportamento. E isso tem que ficar muito bem claro. Às vezes nós imaginamos que uma pessoa é boa porque ela ajuda alguém, porque ela cuida de alguém, porque ela está envolvida sempre em alguma causa, sempre está postando nas suas redes sociais sobre coisas e fica nisso. Na verdade, essa não é a forma que Deus nos ensina, porque nós sabemos que nós seremos recompensados por Ele pela nossa obediência, por todas as vezes que nós dizemos sim. Sim a tudo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Quando nós ajudamos as pessoas sem interesse nenhum, sem receber nada em troca. Se a gente vai lá em Mateus 6, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor lá diz assim: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Então, quando nós fazemos algo e contamos para alguém, para que a outra pessoa, sei lá, tenha uma imagem de nós, de algum tipo de coisa, isso não agrada a Deus. Então, se nós estamos tomados por Deus, nós sabemos que a forma que agrada a Deus é muito mais importante do que a forma do que a gente acha. Porque talvez na nossa mentalidade nós vamos querer julgar. Ah, será que eu concordo com isso ou não concordo? Poxa, mas eu ajudei alguém, o que tem eu saber? E às vezes a gente vê empresas fazendo doações, fazendo campanhas e fazendo as coisas, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aquilo é uma empresa. Aquela empresa ela não é uma instituição fundada por Deus e nada. Agora, se fosse uma igreja, será que elas deveriam ficar promovendo esse tipo de coisa? Então nós temos que passar pelo questionamento. Será que Cristo, se ele estivesse conduzindo algo, ele quebraria as regras que ele mesmo criou? Então fica fácil entender quando algo vem de Deus e quando algo não vem. Porque quando é de Deus, ele deixa muito bem claro. Então ele fala assim, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, então já é uma pessoa que está em situação difícil, já é uma pessoa que ela está precisando de ajuda.
E tem pessoas que pegam essas pessoas e ficam criando fama em cima da necessidade dos outros, explorando essas pessoas, querendo ajudar para que todo mundo veja que, olha como eu sou boa, eu ajudo as pessoas que precisam. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus e nem é influenciado por Deus. Não fique contando o que fez, como fazem os hipócritas. E por que eles fazem isso? Para serem elogiados pelos outros. Então, sempre que a nossa intenção for ter a aprovação das pessoas, nós estamos soltando da mão de Deus. Porque, na verdade, o único que nós devemos agradar é ao Senhor. Se você pensa que uma pessoa ela ficaria chateada, ou que ela não gostaria, porque não sei o quê, só que você está fazendo algo que Deus tem colocado dentro do teu coração, não é assim que funciona. Nós temos que obedecer. E obedecer não é perguntar o que eu acho, não é tentar colocar o meu jeito, não é imaginar se vai, se não vai, não é. Obedecer é obedecer. Então, todas as vezes que Deus coloca algo dentro do nosso coração, nós temos que obedecer. Quando nós fazemos o mal para as pessoas, quando nós falamos coisas que são desnecessárias, fazemos algo para prejudicar ou simplesmente não fazemos nada, quando nós poderíamos ajudar, nós nem pensamos nisso, nós simplesmente fazemos. Mas como temos dificuldade de fazer o bem e não subtrair a glória de Deus? Então nós temos que sempre avaliar a nossa vida, se as coisas que nós recebemos ou as coisas que nós fazemos, qual é a intenção que está por trás disso tudo? Se é para glorificar o Senhor ou se é para glorificar a nós mesmos? Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Então qual é a recompensa de quem faz o bem para alguém e conta para outras pessoas? É só o elogio. Ela não vai receber nada de Deus. Espiritualmente isso não cria nada. Não cria tesouros no céu, não cria nada. Então quando nós não recebemos algo na terra, nós recebemos algo no céu. Se você tem recebido a sua recompensa aqui, você não vai receber nada lá no céu. E é assim que funciona. Então o que você acha melhor? Você ajudar alguém e Deus ficar feliz com você e a tua recompensa está sendo formada no céu, ou você ser elogiado pelas pessoas e as mesmas pessoas que daqui 10 minutos, se você fizer algo, elas vão te julgar. Então não adianta, isso é uma coisa que não adianta. Eu vejo às vezes as pessoas reclamando que elas fazem tudo para todo mundo e ninguém faz nada por elas. Ou que ela é a única que ama e ninguém ama. Então assim, como se fosse uma necessidade retribuir o bem que nós fazemos. Olha o que Deus está falando. Se você faz algo bom, não fala nada. Então por que você está querendo cobrar o bem que você fez para alguém? Por que você está querendo algo em troca? Se é Deus que nos inspira, ainda que ninguém faça aquilo que nós façamos, que ninguém devolve, que nem um obrigado nós recebemos, tá tudo bem. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso por Deus. Se a gente olha na palavra de Deus, a cura de Jesus com os leprosos, tinham 10. Quantos voltaram para agradecer o Senhor? Esse é o ponto. Se nem a Jesus, curando uma doença que todo mundo rejeitava, voltou todo mundo para agradecer, quanto mais de nós. E tá tudo bem. A questão é que nós não fazemos com as nossas expectativas. A nossa função não é o que o outro vai fazer com aquilo que nós demos. No sentido de que, quando Deus coloca dentro do nosso coração, isso não quer dizer que eu sei que uma pessoa vai beber, eu vou dar dinheiro para beber, isso quer dizer que eu estou ajudando alguém? Não. Nós jamais ajudaremos as pessoas a pecar. Essa não é a nossa função. Só que eu não tenho que querer determinar como a outra pessoa tem que reagir sobre as coisas que eu faço para ela. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Então ninguém precisa saber o que nós fazemos. Ninguém precisa saber quem nós ajudamos. A única pessoa que precisa saber é justamente quem recebeu a bênção e quem recebeu a graça. Isso é o suficiente. E se nós agirmos dessa forma, pode ter uma certeza
que Deus ele vai contar conosco muito mais vezes, vai colocar mais recursos à nossa disposição para que nós possamos ajudar também outras pessoas. Isso não quer dizer que eu tenho que ter muito para começar a ajudar alguém. Eu preciso demonstrar obediência. Quando Deus ele derramava o maná, quando o povo saiu do deserto, a palavra dizia que quem pegava muito tinha o suficiente e quem pegava pouco também tinha o suficiente. E o que isso quer dizer? Que exatamente o que for necessário, Deus ele vai prover para nós. Às vezes a gente olha dentro das nossas capacidades e fala, poxa, mas Deus está colocando um chamado tão grande dentro do meu coração e eu acho que eu não vou conseguir realizá-lo. Se a gente também continua olhando lá em Êxodo, quando o povo começa a construir a tenda de Deus, Deus diz que ele ia pegar pessoas do povo, ia derramar o seu espírito sobre essas pessoas e elas iriam adquirir novas habilidades para fazer as artes, para fazer as costuras, para fazer os ornamentos, para fazer todas as coisas que seriam utilizadas na tenda. Quando Deus ele coloca um chamado dentro do nosso coração, ele coloca a capacidade também dentro de nós. Então nós não precisamos nos preocupar. Não é sobre nós que está sendo feita a obra, mas é sobre o poder de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Não cabe a nós julgar se é, se não é, se é bom, se não é. Se Deus colocou dentro do teu coração, é aí que vem a questão. Chegou uma pessoa pedindo até mim alguma coisa. Deus não colocou no meu coração, não sou obrigado a dar. Ah, mas é uma pessoa que está em necessidade. Eu não sei. Eu sei que eu obedeço a Deus. Eu não obedeço o que as outras pessoas vão pensar ou o que eu acho. Primeiro que o meu coração ele é enganoso. Segundo, que eu posso cair no equívoco de estar julgando uma pessoa. Posso. Mas se Deus estiver no meu coração dizendo, olha, esse você ajuda, esse você fala isso, esse você entrega isso, esse você não ajuda. Então, diversas vezes, antes de ajudar alguém, eu acabava falando sobre Jesus, falando sobre as coisas, e depois entregava exatamente aquilo que Deus colocava dentro do meu coração. E outras pessoas simplesmente diziam não, porque era o que eu sentia. E tem pessoas que quando você fala não, ela vem assim, então que Deus te abençoe, porque não... Cara, usar o nome de Deus para rogar praga nas pessoas. Essas são as pessoas que esperavam que Deus estivesse ajudando elas. Você entende como é que funcionam as coisas? Quantas vezes, sem explicação, alguém te ajudou? Você estava numa situação difícil, numa coisa difícil, você não sabia o que ia fazer, apareceu uma pessoa, simplesmente foi ali, foi perfeita. E outras vezes você esperava exatamente que alguém fizesse alguma coisa e as pessoas que você achava que ia fazer não fizeram nada. E é aqui que está o ponto de tudo. Talvez se você espere das pessoas que não têm Deus, não adianta esperar. E também não adianta esperar das pessoas que têm Deus se você não merece. A fé é sobre quem acredita e as bênçãos é sobre o povo de Deus. Se fosse assim, não tinha inferno. Não tinha inferno, não tinha consequência, não tinha nada. Se o Deus do amor, não tem que ter obediência, não tem que ter renúncia, não tem que ter arrependimento, não tem que ter nada. Então, para quê? Então nós fazemos o bem não esperando que as pessoas reconheçam, não esperando que as pessoas agradeçam, não esperando que as pessoas tenham consideração, não esperando que tenham nada. Porque se elas estiverem cheias de Deus, elas vão ter esse tipo de comportamento. Porque a gratidão faz parte dos frutos do Espírito Santo. Se a gente continua lá em Colossenses 3, versículo 23 e 25, a palavra do Senhor ela diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiças receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. E o que é o fazer de todo o coração? É fazer o melhor que eu posso. É fazer como se fosse para Cristo.
é fazer como se fosse para Deus e não para os homens. Se Deus te pedisse para fazer um bolo, se Deus te pedisse para fazer qualquer coisa, eu tenho certeza que você iria caprichar o máximo possível para entregar para Cristo o melhor que você tivesse na sua vida. E é assim que nós temos que fazer as coisas, sempre com o melhor que nós temos, com toda a nossa atenção, com todo o nosso senso de urgência, porque quando nós queremos algo, nós queremos na hora. Quando nós temos que fazer algo para Deus, também é na hora. Então é parar o que você tiver que fazer para fazer aquilo que for para Deus. E aqui nós entramos num outro ponto, as nossas rotinas, entre aspas, espirituais. Qual o horário que você ora? Qual o horário que você deixou reservado para Deus todos os dias? Para ler a palavra de Deus, para conversar com o Senhor, para ouvir louvores, para louvar, para testemunhar, para ajudar outras pessoas, para fazer o bem. Você tem um horário para isso dentro da tua vida? Você precisa ter. Precisa ter um espaço para Deus dentro da... Você cria um espaço para tudo. As tuas redes sociais são sagradas, tem um tempinho que você usa. De repente, para as tuas rotinas de beleza também, você tem o teu tempinho para fazer a tua unha, para fazer a tua mão, para lavar a tua roupa, para fazer a tua comida e para fazer diversas coisas, você tem um tempo. E qual é o tempo de Deus? Eu ofereço a primeira parte do meu dia para Deus. Quando eu acordo, eu já dou o meu melhor. Eu já tenho mais energia, eu já tenho mais coisas, eu já tenho mais tudo. Tenho silêncio pleno, não tenho ninguém que está roubando a minha atenção, não tem concorrência de tempo, não tem concorrência de nada. Ah, mas eu não tenho isso. Acorda antes. É tão simples, dorme antes e acorda antes. Porque o que você dorme mais tarde é para ficar fazendo o quê? A série do Netflix, a televisão, a coisa vai levar você para onde? O que isso está agregando na tua vida? Você acorda no outro dia, nem lembra o que viu. Tenta descrever nos últimos 30 dias o que você viu à noite e me contar tudo. E depois você me fala, no dia que tiver alguém doente ou no dia que você estiver ansioso ou desesperado, qual dessas coisas pode acalmar o seu coração? Você fica gastando tempo com coisas para não prestar atenção nos seus próprios sentimentos. Só fica buscando entretenimento. Não vai ser saindo, não vai ser assistindo, não vai ser ouvindo fofoca, não vai ser na rede social, não vai ser conhecendo alguém, não vai ser mudando o teu corpo, não vai ser quando acabar a faculdade, não vai ser quando chegar em algum lugar, não vai ser quando viajar, não vai ser quando nada. O seu bem-estar está em você fazer o teu propósito e servir as pessoas como se estivesse servindo a Deus, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E o que é uma herança? Não é algo que uma pessoa, quando a outra morre, passa tudo para ela? E nós vamos receber uma herança de Deus. O dono de todas as coisas, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o reino, de tudo. Nós somos parte da mesma família. Ele nos chama de filho e nós chamamos ele de pai. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então essa vida já não é nossa. Essa vida serve para que nós possamos servir a Deus. E como eu posso servir a Deus se eu não conheço a Deus? Se eu não converso com Deus? Se eu não falo com Ele? Se eu não entendo do Espírito Santo? Se eu não entendo nada? Como que eu posso servir a Deus? Como que eu posso sentir alguma coisa boa? Se eu só vivo em função do meu trabalho, dos meus sonhos, das minhas coisas. E a hora que acabar essa vida, acabou? E aí? Como é que funciona? Então nós não podemos viver desse jeito, acreditando que isso é tudo. Porque a nossa vida está além disso. Você só vai entender isso que eu estou te falando se você chegou aonde você queria chegar. Só que não aconteceu o que você esperava que iria acontecer. Quantas pessoas não casaram achando que quando casassem tudo estaria bem? E não estava. Quantas pessoas não acreditaram que quando tivesse o filho, porque não sei o quê? E não aconteceu. Quantas pessoas não pensaram, quando tiver a minha casa, quando tiver o meu emprego, quando tiver isso, quando tiver aquilo, porque quando e quando? E de quando em quando, nada aconteceu. Se você não serve a Deus, você não serve para nada. Se você não faz com amor, e só dá para fazer amor quando Deus está conosco, porque se nós tentamos amar sem Deus, nós queremos cobrar de alguém alguma coisa que nós abrimos mão, alguma coisa que nós fazemos, e achando que a outra pessoa tem que estar. Porque eu fiz algo de bom, você precisa. Não.
não, não. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Essa ideia que Deus entende. Deus entende quem se arrepende, porque quem não se arrepende e é injusto, não tem exceção. Então nós dependemos do arrependimento. Nós dependemos de nós reconhecermos que sem Deus nós não servimos para nada. Que enquanto nós continuamos buscando apenas os nossos próprios interesses. Qual é o problema de eu buscar o meu próprio interesse? Dá a impressão que Deus não pode fazer por mim e que eu preciso conquistar o meu espaço. Então, se eu preciso conquistar, para que eu preciso de Deus? É aqui, é sempre assim. Então, sempre que você acreditar que você precisa conquistar, que você precisa... Não, nós somos inspirados por Deus, nós somos capacitados por Deus, nós somos curados por Deus, nós somos instruídos por Deus, nós somos corrigidos por Deus, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O amor que nós sentimos é o amor que Deus nos deu, a alegria que nós sentimos é a alegria que Deus nos deu, a paz que nós sentimos é a paz que Deus nos deu, a saúde que nós temos é a saúde que Deus nos deu, o trabalho que nós temos, as pessoas que nós conhecemos, até o servir é Cristo quem nos deu. A herança que vamos receber é Deus que nos deu. Então a Ele seja dada toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E a Ele não merece um espaço na tua vida? Você já viveu a tua vida do jeito que você queria. Já criou os teus planos, já criou os teus sonhos, já criou a tua rotina, criou a tua própria família, criou o teu. E o de Deus? O teu deu certo? O teu você se sente feliz? O teu tá legal ou não? Ou o teu foi tudo destruído, tudo ceifado e perdeu o valor? Aí ficou uma coisa um pouco pior, aí você acha que voltar para o menos ruim já é bom. Não, que Deus tem para te oferecer algo totalmente novo, totalmente diferente. E não adianta você querer ser injusto, não adianta você querer fazer juízo de valor, não adianta você querer fazer do teu jeito. Primeiro você precisa conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então você precisa colocar um espacinho para Deus na tua vida. E de preferência, quanto mais espaço você der para Ele, mais a sua vida vai fazer sentido, mais o seu coração vai ficar em paz, menos dependência emocional você vai ter, mais autocontrole, mais amor, mais esperança, mais senso de eternidade, menos senso de brevidade. Vai ter mais paciência, não vai ficar mais tão atribulado por qualquer coisa, vai ter mais sabedoria. Ao invés de ser ajudado, vai ajudar outras pessoas. Ao invés de ser a pessoa que precisava receber, é a pessoa que dá, que é dano que se recebe. Então a nossa relação com a vida e com tudo, ela vai se tornar totalmente diferente. E não é porque nós nos tornamos melhores, mas é porque Cristo está em nós e a presença de Cristo é vista pelas outras pessoas. Porque a partir do momento que eu renunciar ao Senhor de novo, eu volto para a minha velha vida. Então nós dependemos, é como se fosse o ar, você respira. Parou de respirar, vai acabar aquele ar, acabou. Você comeu, daqui a um pouco vai ter a digestão, você bebeu água, daqui a um pouco vai sentir sede. E é assim, a nossa necessidade de Deus, ela não passa. Não tem como eu fazer apenas uma vez e aquilo ser o suficiente. Eu vou fazer uma vez na semana e tá bom, Não, é todo dia, mais de uma vez por dia. Jesus, ele precisa ser lembrado por nós o tempo todo. Quando você começa a ler a Bíblia, você fica pensando nas coisas que você lê. Ao invés de ficar pensando na vida dos outros, ao invés de ficar pensando na sua própria vida, você fica pensando no céu, você fica pensando nas coisas que você viu, fica pensando nos milagres, repensa a sua vida antiga, encontra os problemas, desperta, entrega perdão, sabe? Usa a sabedoria para conseguir entender todas as coisas. E isso causa um bem enorme dentro de nós. Mas enorme, enorme.
Então você para de perseguir pessoas, para de se importar com pessoas, com a opinião de pessoas e tudo. Quem você pode ajudar, você ajuda, sem falar nada para ninguém. Já não tem mais necessidade de ficar contando história, nem de ficar se mostrando, nem ficar nem nada. Já começa a olhar as pessoas de uma forma diferente. Antes você procurava um corpo, hoje você procura Jesus nas pessoas. E como é difícil encontrar Jesus nas pessoas. Porque está todo mundo interessado em si mesmo e não em servir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos, que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, que você se arrependa, que você crie um espaço para Jesus na sua vida, que você leia a palavra de Deus, ajude a compartilhar os devocionais para que outras pessoas também possam sentir. Talvez você seja o pastor que Deus colocou na vida de outra pessoa, e Deus vai te capacitar para entregar a palavra como Ele fez comigo. Eu não sou pastor, eu não frequento a igreja, eu não sou nada, eu sou um cristão, que por amor a Jesus eu prego o evangelho às pessoas, onde a igreja não consegue alcançar. E eu tenho certeza que você tem um monte de amigo que você poderia estar alcançando através da tua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.